guys, what's up? Aqui é o professor Alessandro. E aí, tudo bem com vocês? Nós iremos estudar a disciplina de inglês. Eu irei substituir o professor Leandro. Infelizmente ele não ficou para terminar o ano letivo, mas quero aqui deixar o meu parabéns, meu reconhecimento ao professor Leandro pelo excelente trabalho realizado com as turmas, tanto no ano de 2019, com as aulas presenciais, quanto no ano passado, de 2020, com as aulas remotas. Ele conduziu de forma brilhante até agora a disciplina de inglês nas duas escolas, tanto na Severino quanto na Clemente, aqui na cidade de Alcantil. Então, deixo aqui meus parabéns, meu reconhecimento e principalmente meu agradecimento pelo belo trabalho. Ele deixou todas as notas de todos os bimestres, todas as médias, obviamente, daqueles alunos que cumpriram com as atividades, certo? Os alunos que vinham acompanhando as aulas remotas, aqueles que fizeram as atividades extras, aqueles que fizeram a reposição. Então, ele fechou todas as médias e eu só irei dar prosseguimento e ao final do ano letivo 2020 e eu irei substituí-lo para concluir esse ano letivo, 2020, que vai até o final, só irá se encerrar no final deste mês de janeiro. Provavelmente possa ser que eu fique também com esta turma para o ano de 2021, ok? Então, esta aula vamos dar início, Let's go! Esta aula é para as turmas de sexto ano. A disciplina, já falei, já mencionei, é inglês. Professor Alessandro, aula de número 27. O tema da nossa aula é palavras cognatas, ok? Antes de iniciar de fato a nossa aula, eu quero frisar para vocês que as datas, ou seja, os dias das nossas aulas, permanecem as mesmas que eram com o professor Leandro, ou seja, na quarta-feira a aula e na sexta-feira o feedback da aula, okay? A correção das atividades, a tirar dúvidas, etc. Então eu estarei disponível para tirar suas dúvidas na quarta-feira durante a aula e também na sexta-feira, ok? Esses 2 dias podem me mandar mensagem durante o turno de sua aula e eu irei responder com o maior prazer. Let's go, guys! Bom, pay attention. Atenção aqui. Prestem atenção. A palavra attention aqui você já vê uma familiaridade, não é isso? Ela tem uma aparênciazinha com a palavra atenção em português. Confere comigo, pessoal? Pois bem, esta palavra attention é uma palavra cognata, que é tema de nossa aula de hoje. Ou seja, palavras cognatas são aquelas que se parecem com o português. Elas são escritas e pronunciadas em inglês, mas são parecidas com o português e têm o mesmo significado. Obviamente que em outros idiomas isso acontece, mas nós moramos no Brasil, falamos português e estamos estudando em inglês. Então vamos focar nessas duas disciplinas, ok? Então aqui nós temos uma introdução. Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes, e o mesmo significado, podendo possuir pequenas discrepâncias. É isso que nós vimos aqui na palavra attention, ou seja, a palavra cognata, ela tem a mesma origem, ou seja, ela vem do mesmo lugar que a palavra em português. Então, ela tem uma escrita praticamente igual, algumas são iguais, se escrevem letra por letra em inglês e em português, igualzinho, e outras vezes ela tem uma aparência
apenas, tá certo? Às vezes a palavra é igual e muda só a pronúncia. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Essas palavras possuem o mesmo radical, que radical é o início das palavras aqui, em dois idiomas distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. Família etimológica nada mais é que o grupo de palavras, gente, que tem uma origem específica, tá certo? Então, a língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa, ou seja, existem inúmeras, mas muitas palavras cognatas. A palavra cognata é uma bela de uma ferramenta para que ela nos auxilie a interpretar um texto, por exemplo. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a decifrar o sentido de uma frase, por exemplo, a entender a essência de uma frase, ok? Então, essa é uma bela de uma ferramenta que pode nos ajudar, tá certo? A palavra cognata, sempre que vocês forem olhar em alguma frase, alguma coisa, observem que isso pode lhe ajudar e você pode, por esta única palavra cognata, aquela palavrinha que parece com o português, ela pode lhe dar a chave para você resolver alguma questão. Ok, gente? Calma. Origin, que quer dizer o quê? Origem. Se nós estivéssemos em sala de aula, ia questionar e com certeza muita gente ia acertar outra palavra cognata. Aqui é a origem de tudo. Eu explico brevemente porque não dá para a gente ter uma aula de inglês e de história ao mesmo tempo, não é isso? Então, a origem, veja que a palavra parece muito com o português e realmente quer dizer origem. Ou seja, esta palavrinha aqui é uma palavra cognata. Ela parece com o português e tem o mesmo significado da palavra em português, ok? Este fato, o fato de nós termos palavras cognatas, ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas tanto no significado quanto na forma e são muito usadas na língua inglesa. Gente, elas são parecidas, a gente já viu isso, já falou, né? Justamente porque elas vêm do mesmo lugar, a origem delas. Então, se tem Joãozinho e Marizinha, vamos fazer uma analogia aqui para a gente entender bem direitinho. Então, se chegam duas pessoas na sua casa, você não conhece a família, Joãozinho e Mariazinha, e é a primeira vez que você está vendo eles, e vocês notam uma semelhança, certamente você vai perguntar: vocês são irmãos, vocês são primos? E eles vão dizer: a gente é primo, a gente é irmão. Ou seja, eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e geralmente os irmãos têm semelhanças. É basicamente isso com as palavras. As palavras têm semelhanças, são duas pessoas diferentes, Joãozinho e Mariazinha, um menino e uma menina, mas são parecidos. Aqui é a mesma coisa, uma palavra em inglês, mas parece com uma palavra em português. Por quê? Porque elas vêm da mesma origem, do mesmo lugar. Tá bom? Os cognatos podem ser idênticos, semelhantes e vagamente parecidos. A gente dividiu em três etapas aqui, para a gente, em três classes, vamos dizer assim, para a gente tentar entender melhor, ok? No próximo slide eu dou exemplos. Porém, deve-se ficar atento, e então, pay attention aqui, gente, atenção aqui, olha. Atenção às palavras não cognatas, palavras que se parecem com o português, mas não são aquilo que quer dizer. Ou seja, elas são os false friends, que a gente chama, são amigos falsos. Parece, mas não é. Essas palavras possuem uma grafia semelhante a algumas palavras da língua portuguesa, porém seu significado é diferente
totalmente, se difere totalmente do significado das palavras em português. For example, parent não significa parente, é diferente. Parent não significa parente. Parent significa pai, mãe, os pais. Eu vivo com meus pais, que é com meu pai e com minha mãe. Então, parent não quer dizer parente. Então, essa é um falso cognato, um false friend. Se você quer falar a palavra parente em inglês, tá aqui na frente, gente, olha. Parentes em inglês é relatives. Totalmente diferente, tá vendo? Isso aqui é só para ilustrar que nem tudo que se parece é, ok, guys? Nem tudo que se parece é. Então, a palavra parece, mas não é. São os falsos cognatos. Mas o nosso foco aqui são as palavras que se parecem. Esses falsos cognatos nós vamos ver depois, tá ok? Let's go. Bom, lembra que nesse slide aqui nós separamos em 3 classes as palavras cognatas: palavras idênticas, semelhantes e parecidas, vagamente parecidas. E eu tentei colocar isso aqui na prática para vocês, ok? Alguns exemplos aqui. Palavras idênticas, pessoal. Olha só, a palavra hospital em inglês e a palavra hospital em português. Tudo igual, tá vendo? Cada letrinha no seu lugarzinho, do mesmo jeito, da mesma forma. Com a maneira que eu escrevo hospital em inglês, eu escrevo em português. Então aqui é uma palavra cognata idêntica. A única coisa que vai diferenciar uma palavra da outra é justamente a pronúncia. Hospital em inglês eu pronuncio hospital, hospital. E hospital em português é hospital mesmo, né? Isso porque o som do H aqui é um sonzinho aspirado, como se fosse um R. Em horse, house, que é casa, house, lan house, house, tem um som aspirado. Quando o som não é mudo, é aqui, hospital, por exemplo, né? E não se fala o som desse H, ó, começa daqui, ó, hospital. Então, às vezes em inglês o som do H não existe também, ele é mudo. Mas muitas das vezes tem um som aspirado de R. Hospital, ok? Algumas palavras cognatas que são semelhantes. Theater. Theater. Quer dizer teatro. Creation. Quer dizer criação. Então elas têm alguma semelhança, mas não parece tanto quanto o hospital. Não é idêntico como é aqui. Aí você me diz, uai, professor, por que você colocou 2 palavras teatro em inglês, trocando as 2 últimas letras? Isso, gente, se dá porque uma, que é essa aqui, theater, é em inglês americano e essa é em inglês britânico. O inglês da Inglaterra, para ser mais claro, tá bom? Existe essa diferença também, tá certo, gente? Entre inglês. Para a gente, outra analogia, para a gente entender, é como se fosse português de Portugal e português do Brasil. A gente entende os portugueses falando, mas eles têm algumas coisas diferentes, bem diferentes, né, na realidade. E no inglês dos Estados Unidos, que se fala nos Estados Unidos, e o inglês que se fala na Inglaterra, por exemplo, tem diferenças também. Às vezes, só de letrinhas assim, ó, trocadas, as palavras são escritas um pouco diferente. Às vezes muda completamente, você utiliza uma palavra totalmente diferente. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo de metrô em inglês. Metrô, aquele trem que anda por baixo da terra. Metrô, se você for nos Estados Unidos e quiser pegar um metrô, você vai ter que falar subway. Subway. Igual aquela lanchonete que vende lanche natural, entre aspas, né? Subway.
Tem vários locais. Já que se eu quiser pegar um metrô no Reino Unido, em Londres, por exemplo, eu não posso falar subway. Eu falo underground. Underground. Tá vendo aí? Para a mesma palavra metrô, eu uso duas palavras totalmente diferentes. Então tem essas diferençazinhas. Só para ilustrar, ok, gente? Mas esse não é o foco da nossa aula. Uma vaga vagamente parecido. Other significa outro. Então, other já é mais difícil, mas ainda lembra a palavra outro também, né, em português. Então já é um pouquinho mais difícil de saber, mas com perseverança, com foco, a gente sabe o que significa. Já creation é bem mais fácil. E hospital tá na cara que é muito mais fácil o significado. Ok, gente? Aqui à frente nós vamos ver mais alguns exemplos de palavras que tem o mesmo, tem a mesma, é bem parecido, é uma grafia bem parecida, sonoridade bem parecida também, e tem o mesmo significado do português. São as palavras cognatas, pessoal. History. History quer dizer história. Tem até um canal por assinatura chamado History. Example, example. A gente já deu vários exemplos aqui. Example se parece com exemplo, com a palavra exemplo, e realmente quer dizer isso. Economy. Economy parece com economia e quer dizer isso mesmo. Então, economy é uma palavra cognata. Garage. Garage quer dizer garagem. Regular. Regular significa regular mesmo. Olha só, gente. É escrito da mesma forma. Muda um pouquinho o som por causa desse R aqui em inglês, que ele tem um sonzinho meio tortuoso, vamos dizer assim, como o cara que é lá do interior de São Paulo, fala porta, porteira, meio moroso assim, entendeu? Então por isso que a gente fala regular. Comedy. Comedy é comédia mesmo. E music, music é música. Com certeza, eu acredito que vocês já tenham visto ou ouvido alguma palavra dessas aqui em algum momento da vida de vocês, né, pessoal? Palavras cognatas. Mais à frente, eu coloquei alguns exemplos aqui de palavras que se parecem, mas não são. Não é nosso foco, mas eu quero que vocês lembrem-se que nem tudo que a gente vê é de fato. Tá certo, gente? Então, tem palavras que se parecem e são realmente, mas tem palavras que não se parecem, que se parecem, mas não são, ok? College, por exemplo, college não é colégio, não é escola. College é faculdade, o local para onde vocês irão depois que concluir o ensino médio, ok? Escola é school, vocês já sabem disso, porque no cabeçalho coloca-se school, ok? Então aqui tem school bus. Como é que a gente sabe a tradução disso aqui? Óbvio. Nome escola, bus é o quê? Olha aqui, gente. Vamos interpretar o desenho. Um ônibus. School bus. E back to school está escrito. É o que a gente quer e é o que vai acontecer, se Deus quiser, ainda esse ano. A volta às aulas, a volta à escola, back to school, guys. E aqui mais um exemplo de coisas que se parecem, mas não são. Então, essa poderia ser uma situação engraçada, né? Push, push não é empurrar, não é puxar, minha gente. Push parece puxar, mas é empurrar. Olha aqui, push, você empurra. Então, se você for a uma loja quando vocês forem passar férias nos Estados Unidos e encontrarem na porta dessa loja a palavra push, não puxa que o guarda vai atrás de você e pode até prender você por vandalismo. Você quebra a porta, mas não entra, gente. Se tem a palavra push, você empurra a porta e entra. Se é para puxar a porta, vai estar escrito pull, pull, ok? Push.
é para empurrar a porta, por exemplo. Pull é para puxar a porta, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula. See you!